Chamo o próximo candidato para ocupar a tribuna e ser arguido pela comissão. Candidato Orlando Barata Miléo Júnior. Senhores conselheiros, peço silêncio, por favor. Vamos ter arguição agora, vamos ter que prestar atenção. Conselheira Janaína Calandrini. Qual deve ser a postura de um desembargador quando estiver designado para atuar no plantão judicial? Doutora Janaína, conselheiros, o mínimo que se espera, o que eu espero de qualquer desembargador, sobretudo nós que estamos nos candidatando, é que ele permaneça no tribunal durante o plantão, né? Permaneça durante todo o período. Se não tiver demanda, que procure outra coisa para fazer, não falta, seguramente, todos nós sabemos, tem muitos processos aí que precisam de impulso, que precisam de decisão. Entendo que o desembargador de plantão deve permanecer no tribunal, e mais ainda, que fora do plantão se tenha, no mínimo, que se cumpra, no mínimo, que se dedique ao trabalho no tribunal, pelo menos 40 horas semanais. Que a gente tenha, que os advogados possam, no período da tarde, independente do expediente reduzido do nosso TJ, que eles possam encontrar um desembargador para conversar, para expor seus processos, indicar os fatos que entende, ou o direito, ou acessar, lógico, para o exercício profissional, poder acessar no turno da tarde, inclusive. Nosso compromisso é de ficar lá. Pelo menos 8 horas por dia, ou 40 semanais, e no plantão estar lá. Não vai ter que ir em casa, nem mandar por fax. Nosso posicionamento é de estar presente durante o plantão. É remunerado para isso, inclusive. Obrigado. Conselheiro Robério. Candidato, como futuro integrante da Corte Estadual de Justiça, quais as ações que o candidato entende que sejam pertinentes para evitar atos de improbidade administrativa no TJE do Pará? Já foi dito aqui, por candidatos que me antecederam, que, em relação aos atos de improbidade, talvez, além da vigilância, da fiscalização constante, não só dos próprios órgãos do Tribunal de Justiça, mas também da OAB, do Ministério Público, da sociedade, que precisa participar desse importante papel de fiscalização, até porque, quando a sociedade resolve cobrar, seguramente que os órgãos acabam agindo com mais presteza, mais agilidade. Acho que também devemos ter, também foi dito aqui pelos meus nobres antecessores, uma capacitação dos servidores. Acho que a gente tem que ter no tribunal, ainda que buscar orçamento, buscar na Assembleia, buscar no governo do Estado, ou dentro do próprio orçamento já aprovado para o próprio tribunal, para o judiciário, buscar e priorizar a capacitação dos servidores, para que eles tenham mais discernimento, tenham mais compreensão do certo e do errado, porque, às vezes, algumas vezes, e a gente vê isso muito em municípios do interior do Estado, que prefeitos, às vezes, cometem atos de improbidade administrativa porque nem sabem, na verdade, ou não estão bem assessorados, e, às vezes, não têm a compreensão do que exatamente é improbidade administrativa. E a gente sabe que a improbidade administrativa ela envolve não só o desvio, a malversação dos recursos públicos, mas também a prática de algum ato, né, fora do tempo correto. Isso a gente vê o tempo todo, né? Então, acho que a gente tem que capacitar nossos servidores em todas as esferas de poder, mas estamos tratando aqui do judiciário. Acho que passa pela fiscalização e capacitação o combate à improbidade. Conselheiro Jefferson Barcelar. Qual a sua posição, candidato, quanto à elaboração de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal no que concerne a atuação dos magistrados estaduais e aos princípios do juiz natural e da independência judicial? É claro que, às vezes, a gente pode enxergar, num primeiro momento, um paradoxo entre a independência
né, a livre convencimento do magistrado, e a súmula vinculante, que já traz um convencimento, um entendimento sumulado e vinculante, que é mais abrangente. Mas, quando nós colocamos na balança, né, as diversas questões, os diversos valores, a gente tem ouvido isso aqui o tempo todo, e tem ouvido da classe, dos advogados, e até mesmo dos magistrados e dos promotores de justiça, dos membros do Ministério Público, de modo geral, a gente tem ouvido um clamor recorrente de celeridade, né, de não procrastinação, de razoável duração do processo. E, sob essa ótica, sem dúvida nenhuma que a súmula vinculante vem a nosso favor, né, vem tentando diminuir a reforma do Código aí, né, também no sentido de diminuir a duração, julgar processos semelhantes em bloco, procurar reduzir para a gente chegar, de alguma forma, a essa razoável duração do processo. Então, assim, em que pese a independência como inerente ao judiciário e a atuação de cada um de nós, profissionais do direito, sou favorável, sim, a que as súmulas vinculantes elas tenham um certo peso nas decisões dos magistrados, ainda que não sejam 100% vinculantes. Claro, tudo dá um temperamento no judiciário, nós vivemos criando, todos nós aqui, profissionais de direito, contribuímos de uma forma ou de outra para construir essas súmulas vinculantes, para construir jurisprudência e reformá-las, e ampliá-las, e modificá-las a todo tempo. Então, eu sou a favor de que as súmulas vinculantes sejam observadas, tanto quanto possível, com temperamento de acordo com o tempo em que a sociedade achar que elas realmente refletem uma posição sedimentada do judiciário. Conselheiro Denis Serruia. Candidato, a hermenêutica contemporânea eleva ao status de norma os princípios constitucionais. Decisões recentes dos tribunais superiores, como a que garantiu direitos aos pares homoafetivos, fundamentam-se nesta base interpretativa. Que competências possui para enfrentar tecnicamente os desafios e complexidade dos novos direitos fundamentais? A gente tem visto, acompanhado, até como cidadão também, não só como profissional do direito, essa evolução, né, do judiciário que vem dando eficácia a normas constitucionais, né? A própria questão do nepotismo, né, veio o STF com a súmula vinculante. Hoje já temos aí leis em quase todos os estados e nos municípios, inclusive, tratando sobre a questão. Mas o judiciário deu o primeiro passo. É claro que, me parece, a ordem natural das coisas é que os nossos representantes do Legislativo tivessem esse papel de regulamentar, de criar as leis complementares no tempo certo. Mas, se isso não vem, né, então, acredito, sim, que nós, também acho que nós, como advogados, temos que demandar no judiciário que o judiciário crie essas normas, que o judiciário dê eficácias a alguns princípios e alguns ditames constitucionais, ainda que não haja uma lei regulamentadora a respeito. Então, acho que a gente tem no judiciário, sim, esse papel, claro, impulsionados em boa medida pelos advogados e pela ordem. E, finalizando a minha última resposta, vamos estar lá, sempre ouvindo muito a OAB, querendo estar em parceria com a OAB e com os advogados, sempre às ordens. Obrigado pelas perguntas a todos da comissão. Meus parabéns e muito obrigado pela participação, candidato.